Olha só, agora a gente vai falar de saúde. Entre os dias que têm como objetivo prevenir doenças, hoje talvez seja um dos mais importantes, o Dia Mundial do Diabetes. Segundo o Atlas Mundial do Diabetes, o Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas com a doença. Nosso país está em quinto lugar entre os 10 com mais pessoas sem diagnóstico. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a médica endocrinologista, a doutora Camila Cassol-Brum, que já está aqui comigo. Doutora Camila, vamos lá. Eu até brinquei com o Eduardo durante o balanço geral, que a gente não dá importância, porque sempre tem, eu tô com diabetes, meu diabetes está alterado, parece uma coisa normal, não se dá importância, né? Mas talvez a gente nem saiba o que é ter diabetes, né? Explica pra gente um pouquinho. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, o diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose, que é o açúcar no sangue das pessoas. A consequência maior disso é como se fosse uma inflamação dos vasos, né, que são os meios de transporte do sangue, favorecendo que a aterosclerose, que é a formação de placas, possivelmente que possam levar a uma obstrução, a um fechamento desses vasos, aconteça de maneira mais precoce na vida dos diabéticos do que da população em geral. A gente costuma dizer que um diagnóstico de diabetes, em geral, tira 15 anos de vida da pessoa, né? Isso tem estudo comprovando que, se fosse avaliar a qualidade vascular dos vasos de um diabético, ele estaria quase que sempre com 15 anos a mais de idade corporal em função desse prejuízo que a glicose causa nos vasos. Eu explico no consultório que é como se fosse um encanamento enferrujado, né? A chance daquela casa ter infiltração, desmoronar, ter algum problema é muito maior. Nossa, que é uma expectativa de vida mais baixa do que a população em geral, né, doutora? É um dado bem importante que eu ainda não tinha ouvido, então é isso aí, 15 anos de vida é muita coisa. Muita coisa. Né? E toda vez que a gente fala aqui sobre AVC, infarto do miocárdio, sempre está o diabetes junto, né? Por isso que eu falei que talvez seja um dos dias mais importantes para falar de prevenção, né, doutora? E a importância desse dia mesmo, porque a gente tem que falar sempre, mas é bom a gente ter esse dia especial para conversar sobre o assunto. Exatamente. O diabetes, ele é uma doença, então, porque tem essa característica toda, né? Influencia em todo o organismo, mas ela também é fator de risco para outras doenças. Então, todas as doenças que dependerem dos vasos têm causa no diabetes. Então, o infarto, a obstrução de vasos para membros inferiores, então obstruções vasculares que podem levar a amputações, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, então se há essa obstrução no cérebro, a pessoa, né, desenvolve essa complicação, muitas vezes por causa do diabetes. Então a gente costuma dizer que quem vê glicose, quem vê diabetes, vê cérebro, vê rim, vê olho, né, são todos os órgãos que podem sofrer em função da glicose alterada. Tá, então lá, glicose alterada, açúcar é mais no sangue. Quem que tem mais riscos de ter? O que causa o diabetes? Então, assim, em geral, o principal fator de risco é o excesso de peso, né? A gente está falando aqui de diabetes tipo 2, que é um diabetes em geral que se desenvolve em função dos maus hábitos. Todo mundo que tem excesso de peso tem resistência à insulina, que é o nosso hormônio que tem a capacidade de diminuir a glicose do sangue. A insulina tira o açúcar do sangue e coloca para dentro das células onde ela deveria estar, onde o açúcar deveria ser aproveitado. E então a situação do excesso de peso, excesso de células gordurosas acaba levando o corpo a uma resistência à sua própria insulina. Com isso, cai a insulina, sobe o açúcar, né? Além do excesso de peso, a gente pode citar a alimentação. Se você ofertar uma quantidade excessiva de carboidratos, que são açúcares, né, na sua dieta, muitas vezes você pode não estar acima do peso, mas você sobrecarrega o seu pâncreas e ele chega até um limite onde não consegue mais dar conta. E a história familiar, né? A história familiar, quando tem parentes de primeiro grau envolvidos que já tenham tido a doença, a chance aumenta bastante. Sedentarismo, né? Consumo excessivo de álcool, enfim. E como que faz, então? Como é que faz essa prevenção, né? Sabendo que tem caso na família, que está com peso acima, né? Algumas outras desses fatores que você citou agora. Vai fazer exame? Como é que funciona a questão da prevenção? Sim, então a gente sempre fala, assim, idosos são a população de maior risco, né? Esses pacientes devem, pelo menos, ser triados a cada 5 anos, no mínimo, né? Por um exame chamado glicemia de jejum, que é um exame de sangue simples. A orientação é que seja feito com jejum de 8 horas. E quando esse exame dá acima de 100, né, ele dá maior ou igual a 100, a gente já considera como um pré-diabetes, que nada mais é do que uma doença inicial, né?
E quando ele dá acima de 126 miligramas por decilitro, então a gente já considera como diabetes, porém tem que fazer um segundo exame para ver se não foi só alguma coincidência que naquele dia teve o exame mais alto. Existe um outro exame, se chama hemoglobina glicada, um exame que dá a média mais ou menos do açúcar dos últimos 3 meses, então a gente também usa isso para o diagnóstico, né? Mas o mais importante que eu falo é trabalhar na prevenção, né? Eu vejo muito paciente fazendo muito exame, com exames alterados há muito tempo e não fizeram nada para mudar de um ano para o outro. Então eu costumo falar que o exame por si só, ele não previne nada, né? O exame tem que buscar que ele fique normal. E aí ele tem vantagem de ser feito, né? Mas uma vez diabético, consegue reverter? Ou o pré-diabético que consegue? Exatamente. Essa é a diferença, né? O pré-diabético, ele é um diabetes inicial que tem um potencial grande de remissão total da doença se ele modifica os hábitos. Então, em geral, emagrece um percentual, faz atividade física, consegue reverter. Enquanto que os diabéticos já estabelecidos, em geral, não conseguem. Embora também existam casos. Então, uma glicemia que está ali 140, né? Se a pessoa consegue, e ela está há pouco tempo assim, ela consegue ainda reverter. E tem casos, inclusive, de cirurgias bariátricas, que a pessoa, mesmo tendo diabetes há um bom tempo, é possível que reverta, sim, a situação. Tá certo. Tem umas perguntas aqui, doutora. Vamos tentar, fazendo perguntas sobre tudo, vamos tentar focar no diabetes. Boa tarde, Fabiana. A pessoa não se identificou, mas já agradeço a participação. Meu pai tem diabetes há mais de 20 anos. Faz uso de insulina 2 vezes ao dia. Devido às complicações do diabetes, ele amputou as 2 pernas. Na verdade, é uma participação muito importante da Sandra Borba, aqui participando com a gente. Sandra, muito obrigada pelo depoimento. Isso é bem importante a gente saber como pode ser grave realmente, né, as consequências. Como impacta, né, na vida impacta na vida da família toda, né? Ela fala que ele já tem há mais de 20 anos, né? Doutora, acontece ainda de amputações devido a diabetes? Acontece, com certeza. É uma causa absolutamente comum e é muito mais comum em pacientes que fumam, né? Então, a gente também vê esse perfil. Então, já tem a glicose alterada e aí fuma, a chance de realmente evoluir com amputação de membros é alta. Tem mais uma pergunta, tem várias aqui, mas boa tarde. Um diabético tipo 1, a pessoa não se identificou, né? Eu não vou ficar procurando o nome, eu prefiro que vocês se identifiquem, coloque o nome de onde você nos assiste, não vou ficar buscando lá o nome, talvez a pessoa não queira que fale. Um diabético tipo 1 e dependente químico, quais os riscos, doutora? Sim, aí esse diabetes tipo 1, ele é diferente do diabetes que a gente está falando hoje, porque a gente está falando de um diabetes que tem prevenção de que ele ocorra, né? Então, uma pessoa, mesmo com tendência genética, se ela tem bons hábitos, ela pode ter ambos os pais diabéticos e ela pode não se tornar diabética, tipo 2. O tipo 1 é diferente, ele é de causa autoimune, então é uma doença que acontece porque o organismo reage de maneira errada contra o pâncreas, destrói as suas células e evolui com deficiência absoluta de insulina. Então, ele é muito mais comum nas crianças e nos adultos jovens, e ele não tem ainda nenhuma forma de prevenção. A pessoa está bem, de um dia para o outro, começa a ter excesso de sede, excesso de vezes que vai ao banheiro, emagrecimento. Inclusive, é importante destacar isso, porque muitas vezes mães podem estar assistindo, tem que vigiar esse tipo de sintoma em criança. Então, não é normal uma criança que está urinando muito, que está com sede excessiva e que está emagrecendo, tem que alertar para a possibilidade de ter aberto um quadro de diabetes tipo 1. Que não tem prevenção. Depois que ele começa, a gente tem que fazer esquema de doses intensivas de insulina diariamente. Com certeza, no caso da pergunta dela, a pessoa que utiliza drogas, enfim, ela não vai ter condições de ter todo o discernimento que a doença exige. Essas crianças, e eu tenho vários pacientes assim, eles precisam ter um conhecimento amplo de alimentação, de horário de comida, de testes de glicose para aplicar as doses corretas. Então, esse é um dos piores cenários que a gente pode ter. Alguém com diabetes tipo 1 e o usuário de drogas precisa de ajuda médica intensa e da família também. Tá certo, respondido então ao nosso telespectador. Doutora, eu vou te ficar mais um pouco com a gente, tem muitas perguntas ainda, a gente vai falar de prevenção, vai falar um pouquinho da campanha também do Novembro Azul, que inclui diabetes.